E aí, Felipe Neto? E aí, Felipe Castanhari? O que vocês têm a dizer desse comunismo, desse país ditador que é a Venezuela? Como que o cara com uma margem de 30% negativo conseguiu virar uma eleição? Como será que isso aqui aconteceu? Eu quero que esses dois me expliquem, rapaziada. Porque vocês sabem, eles aqui têm uma certa simpatia com regimes comunistas e ditadores. Então, com certeza, eles devem ter uma explicação muito boa pra dar pra gente. Que vocês sabem, o Felipe Neto é uma pessoa que sempre dá pitaco em qualquer eleição que tá ocorrendo aí em outros países. Todos os países que, sei lá, mano, não tem uma certa aliança assim com o Partido Comunista dos caras, ele simplesmente vai lá e dá pitaco. Porém, se for um governo que aparentemente está alinhado com o PT, cadê o Felipe Neto aí, rapaziada? Cadê o nosso querido Felipe Neto pra dar o seu pronunciamento, pra comentar a respeito dessa ditadura horrorosa que há lá na Venezuela? Mas aparentemente o Felipe Neto tá simplesmente ignorando, mano. Um dos maiores escândalos de eleições que já aconteceu nesses últimos anos tá acontecendo no país da Venezuela. E ele tá lá postando coisas no seu Twitter das Olimpíadas, fingindo que nada tá acontecendo. Agora, quando estava correndo as eleições lá na França, o cara era um leão. Ele simplesmente aparecia, comentava e falava o que ele queria. Só que parece que as coisas só funcionam quando lhe convém. Porque quando não é desse jeito, mano, esses caras simplesmente ignoram tudo. Felipe Neto é assim, Felipe Castanhari provavelmente vai fazer a mesma coisa. Porque é aquilo que eu falei pra vocês, essas pessoas, eles só usam o sistema quando lhe convém. Agora, quando as coisas funcionam diferente das perspectivas deles, eles se escondem e fingem que nada tá acontecendo. Está sendo extremamente ridículo todo o posicionamento dessas pessoas aí ligadas ao PT e à esquerda. Eles estão fingindo que nada tá acontecendo e agindo de uma maneira como se, cara, essa eleição que aconteceu na Venezuela fosse uma vitória, mano. O PT até publicou uma nota falando sobre essas eleições e tratando a fraude como uma vitória pra Venezuela e pro Maduro. Mas engraçado é que tudo nessa eleição não faz o mínimo sentido possível. Primeiro que o Maduro tava perdendo com uma margem de 30% e simplesmente no final, aos 49 do segundo tempo, ele conseguiu virar, ganhou a eleição e quando você vai fazer uma somatória de cada candidato, as contas simplesmente não batem. Ao invés de dar os 100% ali de tudo que foi apurado das urnas ali, deu simplesmente mais de 130%. Mano, é uma burrice tremenda, nem pra roubar, eles sabem, né? Isso aqui é decretado, óbvio que é uma fraude. Mais vergonhoso ainda, essas pessoas que apoiam o PT estão do lado deles ainda. Os caras, eles não largam mão nem quando eles estão errados. Ainda mais em algo que tá todo mundo vendo que foi uma fraude. Isso aqui não tem como negar, rapaziada. Aí quando a gente vai ver influenciadores gigantes como Felipe Neto, que são caras que sempre se manifestam e falam alguma coisa relacionada à política, quando tem algum erro na eleição, quando tem fraudes, o cara simplesmente não está falando absolutamente nada, ele está calado. Por que você está calado, Felipe Neto? Você não vai falar nada agora, cara? Porém, eu vou até além. Eu acho que o Felipe Neto vai se pronunciar e vai falar alguma coisa assim, só de preste pra ele tentar desviar o foco, falando que ele não concorda, que ele achou tudo aquilo errado. Mas quando ele for fazer isso, já vai ser tarde demais, porque já passou o hype de tudo isso, né? Eu sei que parece palavras repetidas, um dicionário repetido, mas a palavra hipocrisia se encaixa perfeitamente no Felipe Neto, porque ele é esse tipo de pessoa, não tem como a gente fugir disso. Eu vou pedir pro Google, pro pessoal aí dos dicionários atualizar essa palavra. Ao invés de colocar qualquer outro significado, coloca o nome do Felipe Neto, porque faz muito mais sentido do que qualquer outra, cara. Se tem uma definição perfeita pra essa palavra, é o nome Felipe Neto. Eles se combinam, são um chip perfeito. É o casal com mais química que eu já vi na minha vida. Mas enfim, tirando um pouco dessa brincadeira, a gente sabe que esse assunto, ele é muito sério. O que tá acontecendo na Venezuela é um caso assim, cara, extremamente escandaloso. Fora que a gente tá vendo lá os militares do Maduro se movimentando e tentando calar todo mundo que é opositor. Todo mundo que está sendo contra eles, a sua eleição e também a sua ditadura, estão tirando a vida dessas pessoas, estão prendendo e até sequestrando elas. Eu tava dando uma olhada aqui no Twitter e eu vi vários vídeos pesados, cara. O que tá acontecendo lá não é brincadeira. Eles estão roubando na cara dura. Não tem como uma contagem passar de 130% de votos. Gente, é um negócio ridículo, cara. Mais engraçado que ele tava perdendo com mais de 30% e conseguiu fazer uma virada histórica. É o que agora? Time de futebol? Maduro fez um gol no último minuto do jogo? Enfim, cara, é coisas assim que tá acontecendo lá na Venezuela, só pra vocês terem uma noção. E o tempo todo tá saindo várias notícias extremamente pesadas e muito sérias a respeito disso. Eu vi que o ex-deputado líder da oposição a Maduro acabou sendo sequestrado, cara. Os caras foram na casa, colocaram a arma na cara dele e sequestraram ele. Eu não vou colocar esse vídeo aqui por completo, porque eu não sei se o YouTube permite, mas é só pra vocês terem uma noção do que tá acontecendo na Venezuela. E aí a gente vê o nosso queridíssimo presidente da República Brasileira apoiando esses ditadores, apoiando esse grandiosíssimo país comunista que é a ditadura lá na Venezuela. E eles ainda têm coragem de fazer uma notinha, publicar essa nota no site oficial deles, parabenizando a eleição. Ah, mano, é incrível isso, rapaziada. Olha as pessoas que estão à frente do nosso país. O mais contraditório é que o PT sempre demonstrou ser contra a ditadura. Desde a época do Bolsonaro, os caras sempre chamavam o cara de ditador, que ele ia fazer um monte de coisas, mas no final das contas parece que é o PT que tá alinhado à ditadura, e eu não duvido nada se eles vão querer seguir um plano bem semelhante ao que segue a Venezuela. E o que está acontecendo lá é uma parada assustadora. Aí quando você vê alguém como Felipe Neto, Felipe
Felipe Castanhari e vários outros influenciadores que sempre se manifestaram, principalmente quando era pra falar a respeito, sei lá, mano, da direita, por exemplo. Os caras sempre tá descendo a lenha na direita ou extrema direita, como eles costumam dizer sempre. Eles sempre aparecem pra falar, pra criticar e pra dar os seus pitacos. O Felipe Neto, toda vez que tava rolando lá a eleição lá na França, o cara sempre dava o seu pitaco, sempre falava alguma coisa. Que a extrema direita ia acabar com tudo, que a extrema direita é isso, aquilo outro, tá destruindo o país. Agora, quando alguém que é aliado ao PT tá fazendo exatamente aquilo que aqueles caras estão criticando, eles ficam calados. E o pior disso tudo é que eles estão agindo na internet como se nada tivesse acontecendo, como que se essa fraude que tá acontecendo e tá todo mundo comentando e falando, não tivesse rolando. É apenas um surto coletivo que as pessoas estão inventando por aí. Sem mencionar o fato dessa nota patética que o PT soltou defendendo essa eleição, ainda mais falando da vitória do Maduro. Será que o PT concordou com essa apuração que foi feita nas urnas, decretando mais de 130% de tudo que foi apurado? Rapaziada, isso aqui é uma parada incrível, viu? Eu tenho que tomar até cuidado com o que eu tô falando aqui, porque daqui a pouco vai aparecer o Xandão aí colocando a PF na minha cola. E todo mundo aqui que tá querendo ver se o Felipe Neto vai falar alguma coisa, rapaziada, é bom vocês esperar sentado ou deitado, porque eu acho muito difícil dele vir aqui comentar alguma coisa, ainda mais quando ele tá vendo que o seu governo está apoiando o Maduro. Ele não é idiota, ele sabe da merda que aconteceu lá na Venezuela, ele sabe desse golpe, ele sabe dessa fraude. Então acho que é por isso que ele tá calado aí, tá fingindo que nada tá acontecendo. Mas é muito engraçado, né, quando a gente vê isso acontecer assim de uma maneira tão simbólica, onde seu governo está apoiando claramente o ditador comunista, e depois aparece até a imprensa brasileira, na verdade é a Globo, né, mano? Você sabe como que a Globo ela é e como que ela age aí nas cortinas de tudo isso. Eles sempre foram a favor da esquerda e nunca esconderam esse fato. E quando eles foram falar dessa fraude que aconteceu na Venezuela, eles simplesmente tiveram a cara de pau e a ousadia de falar que o Maduro é um ditador da direita. Gente, quando que ele foi ditador da direita? É incrível que a imprensa, ela sempre quer colocar a direita nas coisas erradas que acontecem. O Maduro sempre foi da esquerda, cara. Isso aqui todo mundo sabe. O cara sempre foi aliado do Lula e do PT. Tanto é que o governo atual está parabenizando essa fraude. Porém, agora, quando eles querem criticar o Maduro, eles falam que o cara é aliado da direita. E tipo, é muito nojento como que atua a imprensa brasileira, como que atua esses influenciadores. Os caras só são a favor do sistema quando lhe convém. Porque quando não funciona do jeito como eles querem, eles simplesmente metem o louco, finge que nada tá acontecendo. O mais engraçado é quando a gente vê o Felipe Neto fazendo isso. Um cara que sempre tá aqui dando sua opinião, sempre comentando a respeito de política e principalmente criticando a direita e a extrema direita, como ele sempre diz. Porém, quando a gente vê que é uma das pessoas que faz parte do seu lado, o cara simplesmente ficou cego e mudo tudo. Só tá vendo só agora as Olimpíadas, ele não tá vendo mais nada. Todas essas notícias que estão rolando aí relacionadas à Venezuela, o Felipe Neto não tá sabendo, rapaziada. Ele não tá vivendo nesse mundo. E algo que eu não preciso nem perguntar pra vocês o porquê que ele tá fazendo isso, né? Porque vocês sabem muito bem. O Felipe Neto, o PT, são essa coja. Todo mundo já sabe como eles andam e como que eles funcionam. Se vocês estão procurando respeito, dignidade e honestidade dessas pessoas, pode passar bem longe que nelas vocês nunca vão encontrar. Enfim, é isso, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Quis comentar um pouquinho sobre essas eleições que aconteceu na Venezuela, toda essa fraude que ocorreu lá, de como que o nosso querido Felipe Neto e o PT está agindo mediante a tanta nojeira que estava acontecendo e que está atualmente acontecendo na Venezuela. O PT, por um lado, está apoiando os caras e o Felipe Neto tá fingindo que nada tá acontecendo. Mas não dá pra gente negar, né? O Felipe Neto está sendo ele mesmo. Ele sempre foi esse tipo de pessoa e não vai ser hoje que ele vai mudar isso. Bom, agradeço a todo mundo que ficou até o final, abraço e até o próximo vídeo.